Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado na internet e de alguns dos temas mais buscados no Google. Nos últimos dias, você já deve ter ouvido ou lido, sobre a PEC dos precatórios. Essa é uma expressão que te soa familiar? Essa proposta de emenda à Constituição permite o parcelamento de precatórios e altera também o cálculo do teto de gastos, liberando para o governo 91,5 bilhões para o orçamento do ano que vem. O assunto, gente, ele é muito importante, viu? Por isso, teve mais de 200 mil buscas no Google. Ontem, o texto base dessa PEC foi aprovado por 323 votos a favor, 172 votos contra e uma abstenção. Agora, o texto vai seguir para o Senado, também precisa ser aprovado por lá em 2 turnos, com pelo menos 2/3 de votos favoráveis. Mas é um assunto difícil, de entendimento aí para boa parte da população brasileira, me incluo nesse grupo aí, e olhando na tela, a gente percebe o que as pessoas estão buscando, a respeito disso. Olha só as pesquisas relacionadas. O que é PEC dos precatórios, PEC dos precatórios votação, PEC dos precatórios 2021 e por aí vai. Vamos então ter uma ajudinha, Para explicar melhor esse assunto, eu chamo aqui Tiago Conde, que é advogado tributário e também diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário. Doutor Tiago, boa noite, tudo bem? Boa noite, Mariana. Tudo bem? Obrigado pelo convite, a você, a TV Justiça, a todos aí que nos escutam ou nos veem. Bom, a gente que agradece. Agora, quero que você me ajude aí a traduzir, o que é essa PEC dos precatórios, começando por um item básico, que muita gente não entende. O que é um precatório? Você pode explicar para a gente? Lógico. Na verdade, assim, o juridiquês é sempre algo atípico, difícil de ser lido, ser interpretado pela população, mas precatório nada mais é que dívidas que qualquer um dos entes estatais, seja União, estados ou municípios, tiveram e devem pagar a você, contribuinte, pessoa física ou jurídica. Mas qual é a origem de um precatório? O precatório ele só surge após uma decisão judicial. Então, o contribuinte ou uma pessoa física foi ao jurisdicionado, foi ao Estado, juiz, e aí procurou o Poder Judiciário, teve uma decisão final que não cabe mais recurso. Então, essa decisão, no juridiquês, vai estar lá escrito trânsito em julgado, e aí o juiz pede para expedir um precatório, que é um valor que a União deve àquela pessoa física ou jurídica. Então, precatório nada mais é que dívida que a União, estados ou municípios deve pagar a essas pessoas. E tem muita gente, doutor, esperando esse pagamento de precatório, esperando então que o Estado pague, esse valor, que às vezes chega quando a pessoa já está na velhice, a gente sabe que isso é um problema. Então, me conta melhor o que essa PEC, pode influenciar ou qual consequência pode ter nesse tema precatórios, A gente falou aqui no início que já tem uma questão de parcelamento, Como é que funcionaria? Mariana, obrigado pela relevante pergunta. Na prática, o que a PEC permite? Ela permite o adiamento e o parcelamento dessas dívidas. Então, a previsão dos prazos e condições dos pagamentos sempre foi uma preocupação do legislador e de governos. Então, o que a PEC traz? Ela alonga o prazo para pagamento dos precatórios e traz novas condições para esse pagamento. Ela vai impactar diretamente a vida do nosso espectador, porque quem estava esperando receber um precatório ou quem tinha uma dívida com a União e a União estava esperando receber agora essa dívida, pode não mais receber da forma que estava correto. Porque o que acontece? Nós tínhamos que colocar esse precatório dentro do orçamento da União e no ano seguinte essa dívida era paga. Então essa era a previsibilidade. Expediu-se o precatório, no ano seguinte, se ele conseguiu ser emitido
dentro de um prazo legal aí, que era até o primeiro semestre, ele conseguia ser pago no ano seguinte. Agora as coisas mudaram um pouco de figura. Então, na ou pelo prática, menos tendem a mudar. Na prática, qual que seria o impacto desse contribuinte, por exemplo, que está esperando? Ele que ia receber no ano que vem, por exemplo, vai ter que receber parcelado. Na prática, seria mais ou menos assim. Ou nem receber o valor inteiro. Porque o que acontece? Na prática, para abrir espaço no orçamento, a PEC ela criou um teto de 40 bilhões para pagamento dos precatórios. Então, quando chegar ao teto ali, as despesas com precatórios vão ser colocadas para o ano seguinte. Então, assim, caso o governo estoure os gastos com precatórios previstos no teto anual, as novas dívidas serão pagas apenas com o orçamento do próximo ano. Isso é uma bola de neve, não é não, doutor? Porque a gente sabe que esse tipo de dinheiro não é liberado fácil, até porque envolve um processo na justiça, que a gente também sabe que não é muito célere. Isso é uma bola de neve e, com certeza, Mariana, vai deixar milhares de pessoas sem receber o dinheiro que ganharam na justiça. Essa questão é grave, porque nós temos aqui, como você bem destacou, pessoas idosas, pessoas já no fim de sua trajetória de vida e que esperam ali, ou tinham a expectativa de ter um valor para melhorar ali a velhice, que no nosso país é um consenso, não é uma época fácil da vida, né? Nós diminuímos a receita e aumentamos os nossos gastos, então, assim, muitas vezes esses valores vinham exatamente para dar um fôlego e podem ficar aí prorrogados ad eterno, porque sempre que coloca 40 bilhões, vai para cima e cria uma bola de neve, como você bem destacou. Tem também uma questão na PEC sobre teto de gastos, né? A PEC prevê o que em relação a teto de gasto? Ela prevê exatamente isso, que quando ela cria um teto... Uma flexibilização, né? Ela cria um teto, porque, na verdade, os precatórios, o que buscou o governo? As dívidas com precatórios, elas estão cada vez aumentando muito. Então, eu posso gastar, um número hipotético, 200 bilhões no ano que vem. E eu não tenho esse dinheiro. Então, isso vai acabar com o meu orçamento. Então, o que a PEC criou? Então, falou o seguinte, quando tiver despesas para pagamento de precatórios, eu vou ter um teto de 40 bilhões por ano. O teto limita as despesas com precatório até o fim do regime do teto de gastos, que é 2036. Então, caso o governo estoure esses gastos com precatório, essas novas dívidas vão ser pagas apenas no próximo ano. E assim sucessivamente. Por isso, doutor, que essa proposta de emenda à Constituição foi criticada por muita gente e apoiada também por outros, pela questão econômica também que a gente está vivendo no país, né? Foi. Na verdade, assim, essa proposta ela é apoiada por uns, bem criticada por outros, porque alguns acham que é um famoso ditado, eu devo, não nego, pago quando puder e se puder. E, na verdade, aqui não é isso que nós podemos ter, porque o contribuinte, ele esperou, ou a pessoa física ou jurídica foi ao judiciário, buscou uma decisão, você mesmo falou, a morosidade do judiciário, e não é uma morosidade porque tem um volume muito grande de litigância, os juízes trabalham muito, mas é muito processo. E sem contar também, doutor, que a questão desse aumento dos precatórios ao longo dos anos é também da consciência do cidadão brasileiro de que ele pode ir à justiça buscar seus direitos. Então a gente tem aí vários fatores, né, que contribuem para esse aumento também. Exatamente, eu tenho vários fatores que contribuem, é a justiça ou é a cidadania do próprio contribuinte que busca. A TV Justiça mesmo é um instituto que traz cidadania fiscal ou a importância do próprio contribuinte buscar os seus direitos. Então, isso é um reflexo. E aí é o seguinte, se o Estado foi condenado
por um ente, por um poder tão sério como o Poder Judiciário, agora vem o Legislativo e fala assim, não, eu vou pagar, mas assim, quando tiver bom tempo, de acordo com o meu orçamento. Essa é uma medida grave que compromete muito a vida da pessoa física e da pessoa jurídica que buscou o judiciário e confiou no judiciário. Doutor, chegaram também alguns pedidos até relacionados a esse tema aqui no Supremo Tribunal Federal, né? Ontem a gente teve uma decisão também importante da ministra Rosa Weber. Me conta um pouquinho, né? O que pediram aqui e o que foi decidido? Bem, na verdade, a ministra Rosa Weber, ela indefere uma medida liminar, então são aquelas medidas de urgência, que foi requerida através de um mandado de segurança. Então, sempre que há uma violação a um chamado direito líquido, certo, um direito que eu acho que é meu, inerente à minha pessoa, eu posso impetrar um mandato de segurança. Então, foi impetrado por um partido político específico, um mandato de segurança, contra a essa tramitação da proposta de emenda constitucional 23. Então, se falou que alegava que existiam violações ao devido processo legislativo, à aprovação da matéria, enfim, questões de rito de votação. Uhum. Ocorre, Mariana, que a ministra acabou indeferindo essa liminar e corroborou e reafirmou um precedente recente da Corte, que foi o tema 10, ou tema 1120 de repercussão geral, que o Supremo reafirma exatamente isso, que em respeito ao princípio da separação de poderes, quando não há caracterizado o desrespeito às normas constitucionais propriamente ditas, o judiciário não pode exercer esse controle jurisdicional em relação à interpretação e ao alcance das normas regimentais. Então, a ministra virou e falou, aqui é um problema que no juridiquês a gente chama de interna corporis, ou é uma questão interna. Cuidado, isso daí não quer falar que o governo, então ganhou, essa matéria não vai mais ser judicializada. Não, se lei virar, se vier mesmo a vingar essa proposta de emenda constitucional, essa PEC, novamente as entidades legitimadas podem ir ao Supremo questionando a inconstitucionalidade ou eventual inconstitucionalidade dessa medida. Por ora, a ministra Rosa Weber apenas falou que não existia nenhum problema, porque isso era um problema interno do regimento da Câmara. E para a gente fechar, doutora, a gente tem aí o próximo passo, né, que é a PEC ser votada no Senado. Então, também precisa de 2 turnos e precisa de uma aprovação muito grande. Já tem data para isso acontecer? Como é que a gente acompanha agora esse processo? Não tem data, Mariana, ela deve, mas é um assunto de prioridade dos líderes, então começa a existir uma pressão muito grande para que isso efetivamente seja levado a efeito. O governo está empenhado nesse ponto porque realmente as dívidas com precatórios podem estourar e comprometerem muito o orçamento. Agora, essas PECs têm importantes inconstitucionalidades, digo, que já foram apreciadas no Supremo em outras oportunidades. Listo apenas 2 aqui rapidamente, porque o nosso horário aqui é curto. A PEC ela altera o índice de correção, Mariana, dos precatórios. Isso diminui o nosso poder de compra. Então, hoje, atualmente, os precatórios eles são corrigidos pelo IPCAE. Agora vai ser pela Selic. Que está subindo sem parar. Que está subindo sem parar, mas que é bem menor do que o IPCAE. E o Supremo, por incrível que pareça, já julgou essa questão em uma DI do Conselho Federal da OAB, exatamente sobre esse ponto. E aí ele virou e falou assim, olha, se eu mudar o regime, porque a Selic não consegue acompanhar o dinheiro. Então, assim, na verdade, se eu mudo esse índice, eu vou estar diminuindo ou reduzindo o valor do dinheiro daquele indivíduo. Ou seja, então, prejudica o cidadão, né? É o brasileiro que vai pagar a conta. É o brasileiro que vai pagar a conta. E o segundo também já decidido no Supremo, em uma outra DI, aqui na DI 2356, de relatoria do ilustre ministro Aires Brito, que essa questão do parcelamento do precatório. Naquela assentada, o Supremo virou e falou, olha,
parcelamento em prestações anuais iguais e sucessivas fere um direito muito caro, que é aqui a segurança jurídica, e traz uma questão muito maior, ou seja, o judiciário te deu um título, Mariana, falando, tá aqui, ó, vá lá e receba. Aí vem um outro poder e fala assim, não vou pagar da forma que o judiciário mandou, não. Ué, isso daí é separação de poderes. Eu não posso, os poderes são autônomos e cada um dentro da sua estrutura e harmonia. Então aqui eu tenho grave violação à proteção de direitos individuais. Doutor Tiago, adorei as explicações, viu? Ainda tinha outras perguntas, mas nosso tempo está acabando. Eu agradeço a sua entrevista e uma boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os espectadores. Foi uma honra estar aqui com os colegas da TV Justiça. Prazer todo nosso. Até logo. Vamos voltar ali então para as telas, gente, para saber o que mais tem sido pesquisado então nessa semana na internet. Vamos conferir aqui? Mais uma vez, a bendita da gasolina está entre os destaques porque teve aumento de novo. Um aumento histórico, gente. O litro do combustível nunca teve tão caro. Muita gente está apostando nas alternativas, como, claro, o transporte público. A preocupação é já, né, se essas passagens aí de ônibus e quem sabe até do metrô também não aumentem. Aqui no DF, o litro da gasolina já está R$ 7,20. Como é que está aí na sua cidade? Tá fácil não, né? Vamos para o próximo tema, então. Nosso próximo destaque é para quem tem empresa pelo regime do Simples Nacional. O prazo para regulamentação, para regulamentar quem está devendo aí, tem até o dia 30 de novembro para acertar as contas. Quem não acertar as contas está sujeito à exclusão do regime tributário do Simples Nacional. O pagamento dessas pendências podem ser, então, à vista ou, então, parcelados dentro do prazo de 30 dias da notificação. Muitos empresários ainda com a corda no pescoço, né, por causa da pandemia e da crise econômica. E o nosso último destaque, que foi parar aí no Google Trends e chamou a atenção, foi corpo de Marília Mendonça no IML. Gente, tem uma pessoa se passando pelo médico da família no WhatsApp e aplicando um golpe, cobrando aí R$20 para enviar supostas fotos do corpo da Marília Mendonça no IML. Não existe foto nenhuma, além de tentar e enganar essas pessoas e desrespeitar o momento de luto da família. A divulgação de fotos de cadáveres é crime de vilipêndio, e a pena é de detenção de 1 a 3 anos, além de multa, viu? A gente vai agora, então, para uma rápida pausa. Te espero depois do intervalo no próximo bloco. Tá na Web já está de volta e vamos começar agora o segundo bloco mostrando para você a fake news que está sendo desmentida na nossa editoria semanal lá no Instagram, #erafake, que mostra as notícias falsas que circulam nas redes sociais. Inclusive, se você não segue a gente, o nosso IG é TV Justiça Oficial. Bom, gente, era fake uma informação aí que circulou na internet alegando que um estudo alemão prova que o uso de máscaras causa problemas de saúde em crianças. Essa informação divulgada não passou por nenhuma revisão de outros cientistas para ter esse resultado validado. Então, isso é fake news, gente. Não caia nessa fake news. Na programação da TV Justiça, a gente também está desmentindo uma fake news a respeito dessa questão do uso de máscara. Vamos dar uma olhada? A máscara respiratória é o principal instrumento que nós temos para a prevenção de infecções respiratórias. Quando nós colocamos a máscara sobre o nariz e a boca, nós criamos uma barreira de proteção que impede que vírus e bactérias que estejam presentes no meio ambiente, no ar que nós respiramos, penetrem no interior dos nossos pulmões e causem doenças, por exemplo, uma pneumonia. Existem diversos tipos de máscaras que podem ser utilizadas. Por exemplo, esta aqui é uma máscara do tipo N95, cujo tecido é excelente para proteger contra 95% das infecções respiratórias.
Então, você utilizar a máscara, você está protegendo a si mesmo e também estará protegendo as pessoas que você gosta, aos seus entes queridos, aos seus familiares e aos seus amigos. E não há a mínima possibilidade da máscara provocar uma pneumonia, por exemplo, como existem falsas notícias circulando por aí. As máscaras, de maneira alguma, podem provocar uma infecção. Muito pelo contrário, as máscaras vão lhe proteger contra as infecções respiratórias, vão proteger a você contra a pneumonia e vai proteger também aos seus amigos e aos seus familiares contra as infecções respiratórias. É isso aí, para falar mais sobre essa fake news, eu chamo aqui no telão a doutora Fernanda Miranda de Oliveira, que é especialista em pneumologia pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. Boa noite, doutora Fernanda, me ouve bem? Sim, eu ouço bem, obrigada, boa noite. Bom, como a gente viu aí, não existe relação nenhuma, né? Isso é uma fake news, a gente pode usar máscara de forma tranquila, sem se preocupar com essa questão. Queria que a senhora explicasse pra gente quais são os tipos de pneumonia existentes, né? Porque essa fake news falava da questão da pneumonia por meio do uso da máscara, seria uma pneumonia bacteriana. Explica pra gente quais são os tipos. Sim, as pneumonias são doenças inflamatórias que acometem os pulmões e elas podem ser de natureza infecciosa ou não infecciosa, como, por exemplo, a exposição a substâncias tóxicas. Entre as infecciosas, que são as mais comuns, nós temos principalmente aquelas causadas por certas bactérias e vírus. Temos também pneumonias que podem ser causadas por fungos, embora mais raras. Então, qualquer processo inflamatório que acomete as nossas vias aéreas, principalmente as porções terminais das nossas vias aéreas, que chamamos de alvéolos, qualquer inflamação ali nós denominamos como pneumonia. Lembrando que as mais comuns são as causadas por bactérias ou vírus. Bom, a gente sabe que sexta-feira aqui é o Dia Mundial da Pneumonia, né? Então é um dia que a gente fala muito sobre o combate dessa doença, que é uma doença muito grave, né? Não é só uma tossezinha. Quando é que a gente tem que ficar aí ligado nesses sintomas? Realmente, a pneumonia, ela sempre inspira muito cuidado. É claro que indivíduos de mais idade ou crianças abaixo de 5 anos são mais suscetíveis, podem ter quadros mais graves, aqueles portadores de doenças crônicas. Então, é importante que essa faixa etária de idosos, crianças e pneumopatas crônicos tomem as vacinas que podem prevenir pneumonias. A vacina do H1N1 e a vacina antipneumocócica. O pneumococo é a bactéria que causa 60% das pneumonias bacterianas e temos vacina para controlar, né, para evitar. Então, sempre ter cuidado. Tosse persistente, com presença de expectoração, pode ou não haver febre, dor torácica, cansaço, fadiga, mal-estar, perda de apetite, sintomas gerais, né, que sentimos quando temos algum processo infeccioso, mas principalmente acompanhado de tosse, merece uma avaliação médica. Para a gente fechar, doutora, o trabalho de vocês médicos tem sido muito dificultado, né, por causa dessas fake news que realmente circulam nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Realmente, nós estamos travando uma luta diária. O doutor Mauro Gomes, meu colega de São Paulo, que falou anterior a mim aí na sua reportagem, explicitou muito bem, né, que nós não podemos ir em qualquer boato, em qualquer notícia, sempre buscar fontes seguras, fontes confiáveis, fontes que estejam baseadas na ciência, né? Temos enfrentado desde a pandemia um enxame, né, uma avalanche de informações, e muitas delas não são reais. Essa da máscara, por exemplo, é até inacreditável, né? Se fossem assim, médicos que convivem sempre com máscara desde antes da pandemia, por exemplo, cirurgiões e outros profissionais de saúde que passam o dia todo no centro cirúrgico usando máscara, e não tem nada disso de que provoca pneumonia. Pelo contrário, o que a gente observou nesse período foi que aqueles pacientes, como eu disse, por exemplo, portadores de enfisema pulmonar, que têm crises frequentes, que nós chamamos de exacerbações, ou seja, eles têm infecções recorrentes, durante a pandemia eles melhoraram, eles deixaram de ter essas infecções. Por quê?
Um dos motivos é a máscara, Sim. outro, distanciamento social e maior controle da sua higiene, né? Então, pelo contrário, pacientes que tinham infecções recorrentes apresentaram de forma surpreendente para eles, né, que passaram um ano bem, sem outras infecções. E isso se deve, em parte, por causa da máscara. Então, você não vai deixar de usar máscara porque acha que ela causa alguma doença respiratória, porque não causa. É verdade. Basta a gente observar o nosso corpo, né? Acho que nesse último ano aí de pandemia, olha, eu sempre ficava, antigamente, antes da pandemia, com dor de garganta ou resfriado. Acabou. Depois que a gente começou a usar máscara, impressionante como familiares, eu e outros amigos também percebemos essa questão da gente adoecer menos, né? Então é isso, máscara protege e é vida. Doutora, muito obrigada, viu, pelas explicações. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Bom, gente, é isso aí. Vou ficando então por aqui. Não deixe de acompanhar as redes sociais, viu? Instagram, Twitter e YouTube da TV Justiça. A gente está lá todos os dias levando informação até você. Volto na semana que vem com outros assuntos da web. Até lá.